Boa noite. Entrei um minutinho mais cedo. Entrei um minutinho mais cedo para esperar os seguidores. Daqui a pouquinho a gente começa aí. Eu vi que a Débora entrou. Vamos esperar um pouquinho, Débora, as pessoas entrarem, né? E aí a gente começa a conexão. Eu entrei um pouquinho mais cedo por causa do horário, né? É um horário bastante concorrido. E para verificar, né, se a internet dava certo, se teria se a conexão ficava boa, né? Mas acredito que as pessoas já estão entrando aí. Esperar mais um pouquinho. As pessoas vão entrando, conseguindo a conexão. Ver se eu consigo chamar a Débora. Eu vou te chamar, tá? Vamos ver, já chamei aí a Débora. Olá! Oi, Eliana. Tudo bem? Tudo, e você? Deixa eu Tudo ajustar jóia. aqui, porque parece que ficou meio mole aqui. Entrei um pouquinho mais cedo, né, Débora, para a gente ver se a conexão dá certo, Isso, para fazer os testes. a gente se apresentando, porque essa hora passa muito rápido, viu? Ah, é? Voa, voa, Eu imagino. voa. Olha só, o pessoal já está entrando. Deixa eu me apresentar para as pessoas que não me conhecem, né? Eu sou psicóloga, neuropsicóloga, e sempre gostei muito do trabalho, Débora, de fazer psicoeducação. E a psicoeducação é isso, né? É você desenvolver um tema, conversar sobre ele, refletir. Quem me segue já há um tempo sabe que eu sempre faço isso no consultório, sempre fiz isso nas redes sociais. Há 15 dias atrás, Débora, eu lancei uma caixinha de perguntas aqui no Instagram, perguntando sobre quais temas as pessoas gostariam de ter mais acesso, gostariam de refletir. Eu estou produzindo material de vídeo, posts, e por incrível que pareça, eu tive muitas perguntas sobre o que é autoestima, sobre relacionamento abusivo, e veio muitas perguntas sobre a dismorfia corporal, Legal. né? As pessoas queriam entender um pouco isso. E aí eu comecei a pensar em algumas pessoas que pudessem me ajudar com esse tema, que trabalham com isso, que pudessem me ajudar com essa questão. E aí veio o seu nome, eu lembrei de você pelo seu trabalho, né? Legal. E queria que você falasse um pouquinho quem você é, o que você faz, apresentasse um pouquinho do que você faz. Tá. Bom, vamos lá. Na verdade, eu sou fisioterapeuta há 16 anos. E as pessoas perguntam: Nossa, você nunca trabalhou com fisioterapia? Sim, trabalhei. E, na verdade, ainda trabalho com fisioterapia, porque a fisioterapia, ela é a ciência que ela não só estuda, mas ela diagnostica, previne, recupera. Só que eu mudei. é, do sistema, existem vários sistemas, né? E eu fui para o tegumentar, que é a pele. Então, a pele é um órgão. Então, desde que eu me formei, eu trabalho com a fisioestética, né? É que naquela época, Eliana, não tinha Sim. a estética específica para fisioterapeuta, né? Nós, o Uhum. máximo que a gente trabalhava na época, eu fiz uma pós
em reabilitação pós-cirúrgica, então eu fazia a drenagem, trabalhava com pós-cirúrgico de pacientes que tinham passado por processos cirúrgicos. E aí, mas eu sempre fui encantada, assim, porque eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei de me cuidar, de trabalhar com autoestima, né? E aí, depois de alguns anos, surgiu a pós-graduação específica para fisioterapeuta, em dermatofuncional, e aí eu fiz essa pós, que é dermatofuncional, cosmetologia e estética. E aí foi onde eu abandonei a físio, porque aí eu trabalhava na época com neuro também, com reabilitação neurológica, mas aí eu abandonei 100% e fiquei só na estética quando eu consegui fazer a minha pós-graduação. Ok. E sempre trabalhei com a estética. E a Uhum. micropigmentação, ela entrou na minha vida devido aos meus próprios clientes, né? Que na época eu trabalhava com laser e elas faziam a sobrancelha e começaram a me Uhum. questionar, né? Não só aquelas que fizeram e gostaram, quanto aquelas que não gostavam. E aí, às vezes, vinham me desesperadas, falavam, ai, Débora, me ajuda. Eu falava, nossa, mas eu não entendo nada, Uhum. né, disso. Então, Uhum. foi aí que eu entrei na micropigmentação. E na micropigmentação, eu tô há 4 anos e meio só. Tá. Então, foi assim que eu É, entrei. sim. Sabe, eu acabei não comentando com você, mas eu vou falar para o pessoal entender por que que eu te chamei para essa live. Tá Deixei para a bom. gente conversar um pouquinho nessa live aqui. É, sabe o que eu queria ver? Se as pessoas estão me vendo totalmente. Você está me vendo inteira, o rosto Eu inteiro? tô vendo, tá bem enquadrada. Tá Tá bem certinho. enquadrado? Sim. Tá. Não tá cortando nada, não, né? Não, não tá. Tá. Então, assim, deixa eu contar para as pessoas como é que eu cheguei na Débora. É, o Instagram tem um volume muito grande de pessoas que trabalham com estética, que trabalham com diversos tratamentos. E há muito tempo eu estava procurando uma pessoa para corrigir a minha sobrancelha. Eu já tinha feito inúmeros testes, eu não tinha gostado de nada. E aí, procurando mesmo, achei você no Instagram, tem pouco tempo. Mas o que mais me chamou a atenção, quando eu fui até o seu estúdio, eu fui cheia de dúvidas, eu fui com um monte de medo, acho que você lembra. Mas o que mais me chamou, Débora, é que primeiro você me ouviu. Você quis saber tudo, todos os meus medos, tudo o que estava acontecendo comigo, você ouviu. E depois uma coisa que me chamou muito a atenção é que você explicou. Você disse exatamente o que ia acontecer com a minha sobrancelha, o que você entendia da minha pele. E uma coisa que eu prezo muito nos profissionais é exatamente isso, a explicação do que eu tenho. Uhum. Porque sobrancelha todo mundo tem, pele todo mundo tem, não é tudo igual. E Mas o todo mundo que, hoje em dia faz micropigmentação, que Eliane, todo então mundo assim, faz. Então, assim, o que me chamou muito a atenção é o teu cuidado em explicar. Eu imagino que você, o que você me falou, você fala 20 vezes por dia. Mas exato. a sua explicação foi pessoal, foi para mim, de acordo com a minha história, de acordo com as minhas coisas. Eu achei isso muito importante. E aí tive coragem e fiz, né? Esse cuidado que você teve é um cuidado que eu valorizo muito. Isso que eu chamo de psicoeducação. Né? É você pegar algo que é tão comum de se fazer, ou mesmo sendo um tratamento psicológico, e você valorizar aquilo. E aí, quando veio as perguntas das pessoas querendo saber sobre dismorfia corporal, eu imediatamente pensei em você, porque tem tudo a ver com essas questões, né? E eu falei, bom, tem que ser por esse caminho. O termo dismorfia corporal é um termo que parece esquisito, mas é um tema extremamente atual. Antigamente não, um tempo atrás, Débora, eles chamavam de dismorfia do Snapchat. Ele começou
com o Snapchat, que é aquele aplicativo em que você conseguia mudar os diâmetros do seu Sim. rosto, Uhum. afinar o nariz, você conseguia fazer isso. E o quanto que isso hoje a gente vê aqui no Instagram, o quanto que é possível, né, você mexer. A dismorfia corporal, ela se confunde, na verdade, com uma preocupação excessiva com a aparência. Todos Exato. nós temos uma preocupação com a Com aparência, né? certeza, com certeza. Não significa que você, preocupado com a sua aparência, tem uma dismorfia, não é isso. Mas a dismorfia corporal, ela caracteriza-se pela distorção da imagem, que pode ser de uma coisa aparentemente, por exemplo, alguma Uhum. coisa que você tem, Sim, até casos mais graves em que a pessoa imagina que tem e não tem, tá? exato. Então, assim, às vezes a pessoa considera aquilo, ela distorce, e na verdade o transtorno ele se caracteriza porque acaba sendo um transtorno psicológico, porque a pessoa pensa obsessivamente naquilo. Ela vive em função de consertar este problema. Isso Uhum. cria vários rituais obsessivos, se confunde um pouco com o transtorno obsessivo compulsivo, que a pessoa fica repetindo, então, e atrapalha a rotina de vida dela, porque, por exemplo, se ela está preocupada com alguma questão da pele, para ela sair de casa de manhã, para ela estudar, ir para a faculdade, ela demanda muito tempo para cuidar daquilo, se atrasa em diversos horários, então ela Exato, vive em função daquilo. exato. Caracteriza-se, Débora, pelo pensamento. Então, o pensamento da pessoa fica totalmente voltado para isso e ela vive em função de consertar isso, né? Ela vive em função de ver isso. A gente tem mais ou menos de 2 a 3% da população que tem esse tipo de transtorno. As pessoas demoram muito para procurar ajuda, né? Apesar de caracterizar uma ansiedade, quem observa esse transtorno muitas vezes são as pessoas que trabalham com estética, É isso que eu ia muitas te vezes, falar. É. muitas vezes são os dermatologistas, os cirurgiões plásticos que detectam isso. E tanto faz, homens e mulheres, hoje, até por causa de tudo que vem acontecendo, a equivalência é igual, né? Mas o que eu queria te perguntar, você observa isso que eu falei, essa explicação, você observa no seu dia a dia? Acontece de pessoas te procurarem com um filtro do Instagram na mão, com a foto de... Como é que é isso? É sua rotina essa? É, é assim, eu não posso, é como você disse, a média chega aí a uns 3% da população com esse dismorfismo, né, com essa distorção. Então, o que acontece? A cada 50 pacientes, clientes que eu atendo, um a gente consegue perceber, né? Uhum, E eu acho que é, quem detecta esse problema psicológico, primeiramente, somos nós profissionais da estética. Então, como você disse, os cirurgiões plásticos, dermatologistas, uhum, porque como assim, quando eu marco a avaliação, eu acabo explicando como é feito o procedimento e eu preciso, uhum, é que nem você falou, você me escutou, eu preciso te escutar. Por quê? Eu preciso saber como é a sua rotina da vida diária, no que você trabalha, você se maquia todo dia ou não. Então, conforme uhum, você vai conversando, falando, explicando como é a sua rotina, eu já vou traçando e vendo. É, detectando, né, se essa pessoa uhum. tem alguma coisa ou não. Sim. Porque Uhum. você diferenciar a expectativa com a realidade é uma grande diferença. Então, Sim. existem casos de pessoas que você vê nitidamente que ela nem tem necessidade, nem tem nenhum tipo, mas ela pega Uhum. aquele defeitinho e transforma Sim. numa coisa que ela chega a se privar. Eu já escutei várias vezes falando, eu não fui naquele determinado encontro por Sim. causa que ia aparecer esse Uhum. determinado meu defeito. Então, eu Sim. fico imaginando o quanto isso deve ser difícil. Existem Sim. inúmeras situações, né, que ocorrem assim. Teve uma em especial que realmente me marcou muito. Já foi logo no primeiro ano que eu estava atendendo e ela chegou lá
com uma foto de uma moça relativamente bem mais nova do que ela, de uma Uhum. jovem. E, e ela chegou lá e falou: Olha, eu quero essa sobrancelha, exatamente essa sobrancelha. E aí eu Uhum. falei: Tá bom. Aí eu olhei a foto, era uma sobrancelha de uma menina jovem, muito arqueada, bem marcada. E a Uhum. hora que eu olhei para ela, não tinha nada a ver com o estilo dela. Nada. Ela era uma pessoa Uhum. clássica, nada a ver. Ela era Uhum. diretora de uma escola. Então, assim, Entendi. não tinha nada a Era ver. E aí, difícil. e aí conversando com ela, e aí eu tenho, você deve saber, eu tenho um espelhinho ali na frente, coloquei o espelhinho, expliquei, olha, o seu rosto é um rosto delicado, você tem, não tem assim características muito marcantes, então assim, não tem nariz grande, boca grande, olho grande. Ela era toda delicada, inclusive a sobrancelha natural dela. Então o que eu tentei explicar é que aquela sobrancelha não ficaria boa, né, no Uhum. contexto ali. Por quê? Porque quando eu realizo essa avaliação, eu não só tento entender o dia a dia, a rotina da cliente, como eu tento trabalhar o visagismo, né, do cliente. E Uhum. o que, que é esse visagismo? É a arte de embelezar e transformar o cliente dentro das suas próprias características, entendeu? Uhum. Sim. Então, A o que eu tenho aceitação disso, né? exatamente, eu falei para ela, a gente vai conseguir arquear, a gente vai conseguir deixar mais bela, mas Uhum. essa sobrancelha, primeiro que ela não vai combinar com você. Bom, e Uhum. aí, Eliana, a gente ficou lá conversando e ela querendo a sobrancelha. E aí, de Uhum. repente, ela começou a chorar. Chorar, assim, de É. soluçar. E aí eu fui Uhum. entender o porquê que ela estava chorando. E aí ela falou que tinha passado por uma separação e que ela estava muito abalada, e isso era nítido, ela estava abalada. E aí eu falei pra ela, ó, calma, vamos lá, respira, vai lá no banheiro, lava o rosto e volta aqui. Aí ela foi, voltou, peguei na mão dela e falei, olha, bom, resumindo, a foto que ela da sobrancelha que ela queria que eu fizesse não era o que ela desejava. É que a foto era da moça que estava com o atual Oh, marido. difícil, E, né? e muito difícil. E ela muito emocionada. E, e aí conversando sobre a separação e eu tentando acalmar ela. E quando eu marco o procedimento, você sabe, eu já marco 3 horas exatamente para ter essa conversa, para a gente entrar no consenso e chegar numa definição. E aí, ela muito emocionada, eu acabei perguntando para ela, eu falei, mas quanto tempo que você se separou? Ela falou, 7 anos. Eu falei, gente, mas há 7 anos É, você, né, tá nessa situação. Então eu é, precisei. E aí entra a psicologia, entendeu? E aí eu sim, perguntei se ela sim, fazia terapia, ela falou que não. E aí eu comecei a explicar para ela que não era a sobrancelha que ia sim, melhorar, uhum, entendeu? Que ela sim, sim, precisava de um acompanhamento psiquiátrico ou psicológico, uma terapia, porque nada sim, do que eu fizesse nela iria melhorar, que ela precisava sair, é, né, dessa depressão que ela estava, sim, dessa tristeza, dessa perda que ela teve. E que ela precisava primeiro lidar com essa perda, porque é, parecer com outra pessoa não ia trazer, ela ia continuar achando defeitos uhum, e então que ela uhum, precisava. Aí eu falei para ela, olha, você pode até ficar brava comigo, não querer mais voltar aqui, mas eu quero que você procure um é, tratamento, cuida primeiro, né, do seu emocional, dessa aceitação, porque há sete sim, anos é muito tempo, né? é, Do jeito que ela estava, eu achei que tinha acabado de acontecer. E sim, aí depois você volta aqui, porque primeiro você precisa gostar de você. é. Então ela Mas precisava sabe o gostar que primeiro acontece? dela. Sim. Sabe o que acontece, Débora? Às vezes, quando a gente fala dessa distorção da imagem, a gente fala em crença. Então, assim, eu explico muito o que que é uma crença. Crença é algo que você realmente acredita. E as nossas crenças, elas estão muito ligadas na base das nossas relações na infância e na adolescência.
Então, aquilo que eu ouvi, aquilo que eu captei, aquele CDzinho que fica gravado aqui na minha cabeça, ele vai constituir o que eu acredito que eu vou ser. Então, por exemplo, tem muita gente que fala assim para mim, nossa, vamos dar um exemplo assim, eu não consigo me ver bem, nada do que eu coloco em mim eu consigo me ver. Eu pergunto para a pessoa, quando você ouviu isso? Ah, a vida inteira, minha infância inteira eu ouvi isso. Então, para você se desgrudar de algo que você ouviu, aquilo dentro de você se torna uma verdade. E para você tirar do cérebro essa mentirinha, porque assim, a gente acaba acreditando numa mentirinha, é uma mentira que o cérebro acaba transformando. Aí, na sua vida, acontece alguma coisa dessa, uma separação, uma traição, uma desilusão, uma frustração na vida, é um fio desencapado, eu falo sempre assim, a gente tem vários fios desencapados. Se acontece alguma coisa hoje, teve impacto muito grande, principalmente na autoestima, você pode ter certeza que tem um fio desencapado, tem um rolo aí que vai lá para trás, isso vai ter um impacto lá na sua vida. E assim, é muito difícil, às vezes, as pessoas entenderem que a psicoterapia, seja ela em qualquer linha que for, mas a psicoterapia, ela ajuda você ao autoconhecimento, ela ajuda você a entender essa criança lá atrás que ficou de alguma forma, contaram para ela alguma coisa que não é o que é agora, ela valorizar o ponto forte dela, o que ela tem de bom, e é por isso que é muito importante essa questão. Mas sempre aparece, eu falo assim, você vê, aparece no externo, na aparência, mas a questão é interna. A questão é dentro dela, entendeu? O quanto que dentro precisa dela. reconstruir tudo isso, né? É, E com eu essa vejo onda. muito. Pode falar, Desculpa, pode falar. pode falar. Não, então, É e com assim, essa onda do Instagram, de filtro, que nem se falou, eu recebo muito. A pessoa tira uma selfie com filtro. E aí ela chega lá, olha, eu quero. Não, não tem como, é, não, é. né? Porque eu acho assim, o filtro, os filtros que tem, principalmente no Instagram, eles vieram até por uma questão lúdica, eles vieram por uma interação. Mas se você prestar atenção, agora, eu tenho isso no consultório e vejo isso cada vez mais, as pessoas não conseguem se ver mais sem o filtro. Não Eu sei que consegue. ele é um recurso importante, a gente gosta da iluminação, a gente gosta de ter, isso Lógico. não há problema. O problema é quando você só vive em função disso. Né? Então, tem muitas pessoas que falam assim para mim, eu não, muitas, não são poucas, homens e mulheres, olha, eu não quero ir naquela festa, porque naquela festa eu vou ter que ir eu não tenho filtro. Não. Eu tenho que ir eu naquela festa, eu vou ter que ir num jantar, eu vou ter que ir num cinema, e aí não tem filtro, né? Não tem filtro. Quantas pessoas já me falaram que desmarcaram reuniões, encontros, por causa exatamente dessa questão? É, exatamente. É muito difícil, Eliana. E aí eu falo assim, obviamente que a gente trabalha no que eu particularmente, eu sou uma pessoa privilegiada, porque além de eu trabalhar no que eu gosto, óbvio que a gente trabalha também pelo dinheiro, porque eu tenho Sim, contas para pagar. Mas eu muitas vezes eu falei, não, a gente não vai fazer sobrancelha. E eu vejo que hoje em dia isso vem piorando, principalmente com os jovens. Então, assim, sim. meninas novas, assim, de 19, 20 anos, que estão com a pele impecável, sobrancelha maravilhosa, tudo maravilhoso, mas não, já querem pôr boca, põe aqui, tira ali. Então, assim, é uma constante É, busca incessante por aquilo que nunca vai, né? Por um porque, filtro que a gente não consegue pôr um sim, filtro e sair na rua. A gente é, consegue tirar uma bela foto, a gente consegue disfarçar na foto, mas não uhum, consegue. Que nem estão falando, não se aceita, exatamente, não se sim, aceitam, sim, né? Então é muito complicado isso, é é, difícil. E infelizmente, também sozinho não vai conseguir. Precisa é, de uma sim, terapia, de algum profissional para ajudar essa pessoa. Então, tá.
Olha, eles falam assim, ó, dizem que essa busca é de fato um vício. Na verdade, quando a gente fala no vício, aquilo fica tão obsessivo, a pessoa precisa tanto daquilo, que ela não consegue mais, ela não se dá conta. Ela não se dá conta. E esse é um tratamento que precisa, muitas vezes, medicação e psicoterapia. Precisa mesmo, a pessoa não consegue, de uma certa forma, se desvencilhar daquilo, né? A gente tem a dismorfia muscular, ela é muito conhecida nos homens, que é a questão da academia, né? Então, o homem, ele consegue, até por conta de várias substâncias que ele precisa tomar, ele precisa se ver com aquele músculo. Não tem problema nenhum academia, não tem problema nenhum fortalecimento, não é isso. Mas isso fica tão marcante na pessoa que ela, quando ela não percebe que, por exemplo, o músculo está mais acentuado, não está, ela fica ansiosa, ela entra em depressão e ela vive em função daquilo. Então, assim, essa nossa conversa aqui é para mostrar assim, que o bem-estar, existe um autocuidado. Você gosta de se cuidar, como você falou. A vaidade não tem problema. Você gostar de fazer alguma coisa, não há isso. O grande problema é a autoaceitação do que você, de repente, não adianta. Se você tem uma característica X, por mais que você modifique essa característica, isso vai ficar muito complicado. Quando a gente fala de dismorfia corporal, na literatura, a gente ouve muito falar do Michael Jackson, sabe? Ele foi muito ele é uma estudado. característica, assim, muito do dismorfismo, porque ele, Sim. o tempo todo, ele procurou incessantemente por essa mudança que ele nunca estava satisfeito. Sim. Ele nunca estava, assim, a vaidade... Existe uma grande diferença entre vaidade e procurar a elevação da autoestima e a mudança da personalidade. Assim, a pessoa, o Michael Jackson, ele se transformou numa outra pessoa. E isso é muito sério. E morreu sem sem se encontrar ainda, porque ele ainda não estava. Então, ele realmente é um exemplo característico do que é a dismorfia corporal. E essa questão da dismorfia, ela, hoje aqui, a gente tanto no Brasil como fora, ela tem inúmeros artigos científicos, ela é muito estudada e toda vez que você pesquisa dismorfia corporal, você não tem jeito, você tem um link com as redes sociais. Na década de 60... Todos os artigos tá vinculado. Está vinculado às redes sociais. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado, porque quando a gente fala de rede social, e a gente, há pouco tempo, rolou uma discussão muito grande no Instagram a respeito das publicações e dos likes, né? O quanto que isso foi tirado, porque o quanto viciava a pessoa de ter isso. Agora, com os filtros, a gente tem que ter esse mesmo cuidado. Né? Esse mesmo cuidado, porque assim, hoje tem filtros, eu estava pesquisando sobre isso, hoje tem filtros com os nomes dos artistas, com os nomes das pessoas do Big Brother, entendeu? Então, aquele filtro que aquela pessoa usa, ok, ótimo, não tem problema nenhum fazer. O problema é quando este filtro você internaliza ele dentro de você e você quer que aquilo fique igual e não vai ficar. Olha, na verdade, Débora... Eliana, parece que a gente está... Por exemplo, eu que trabalho com beleza, com autoestima, às vezes dá a impressão que, que eu tô contra o que eu faço. Não é isso, né? Não é Existe isso. uma grande diferença entre elevação de autoestima, você se sentir bem. Então, eu trabalho eu gosto de trabalhar com pessoas que me procuram para elevar a autoestima. Que nem a gente deu o exemplo dessa minha cliente de separação, existem várias outras que chega lá e fala assim, acabei de me separar, preciso dar um up, me olhar, me sentir bonita. Ótimo! Qual o problema disso? Nenhum problema. Pelo contrário, eu ainda falo, isso mesmo, vamos lá, vamos fazer. Mas a pessoa se ama do jeito que ela quer. Ela só está procurando um detalhinho, né? Melhorar a pele, melhorar a sobrancelha. Agora, aquela pessoa que o tempo todo necessita... acaba se privando de uma festa, de um encontro com os amigos, por causa de algum defeito, ou enfim, alguma coisa que não agrada,
isso realmente é algo doentio. Então, existe uma grande diferença, né? Que E fique sabe, claro isso. sim, não, com certeza. E sabe uma coisa que, pelo menos eu percebi no seu trabalho, que é o diferencial? Existem pessoas que te procuram, e assim, idosas, que graça que o trabalho que você faz com a pele madura, entendeu? Assim, é um detalhe, mas é um detalhe, assim, esse antes e depois que você faz, ele tem um significado tão grande, eu acredito assim, depois eu fiquei lendo alguns depoimentos das pessoas, meu, isso mexe com a vida da pessoa, você não mudou a pessoa, É. você não mudou, você valorizou uma característica que ela Isso, tinha. exatamente. Você deixa, valorizar o que ela já É, tem de bonito. Então, sim. eu falo, não adianta você querer mudar, a gente vai valorizar. Eu falo que, Uhum, vamos dar o exemplo da sobrancelha, né? A sobrancelha que eu trabalho, eu falo que ela é uma sobrancelha atemporal. O que que é isso? É uma sobrancelha que não está na moda, entendeu? É uma uhum, sobrancelha sua, que ela vai estar na moda, vai, daqui um ano, daqui 2 anos. Não é uma coisa, uhum, por exemplo, existem as pessoas que trabalham com a micropigmentação, que fazem sobrancelhas que eles chamam de wild, que são as selvagens, mas uhum, isso daqui um ano, será que vai estar na moda? Então, assim, para mim, não importa, eu não trabalho com sobrancelha, com coisas que estejam na moda. Eu trabalho com o meu trabalho, ele vai estar, a pessoa vai estar feliz daqui um tempo, entendeu? Ela não vai olhar e uhum. falar, nossa, que antigamente, né, pintavam Sim, preto, hoje em dia arqueada, tá né? tudo verde. E aí hoje fala, nossa, e agora? Eu tô com a sobrancelha verde, saiu da moda, porque naquela época era moda. Então, a minha sobrancelha não é uma sobrancelha que daqui a um tempo vai estar fora de Uhum, moda. Por quê? Porque eu não uhum. trabalho com moda, eu trabalho com a sua característica. Isso. Então, É. eu vou trabalhar em cima do que você está me oferecendo. Claro, a gente vai melhorar, a gente vai, né, pode levantar um pouquinho, arquear, engrossar um pouquinho, mas dentro do que você está me Uhum. oferecendo, dentro das suas características, Isso, é. e não dentro de um modismo ou de uma coisa que daqui a um tempo vai. Uhum, E eu sempre falo, eu prefiro pecar pelo menos do que pelo mais. Por isso que eu uhum. dou o suporte do retoque depois, né? Sim. No menos a gente consegue ajustar, no mais a gente não Olha, consegue. tem uma pessoa aqui, a Jaque, a Jaqueline, olha que linda, Jaque. Quanto tempo? Ela gostaria de saber mais sobre os sintomas dessa síndrome. Então, assim, ó, Ótimo. é um transtorno psicológico, tá? E ele se caracteriza, já que exatamente pelo pensamento que a pessoa tem excessivo com alguma parte do corpo, pode Uma ser o corpo obsessão, todo, né? é uma obsessão em cima disso. A pessoa, ela vive em função de consertar aquele problema. Então, assim, ela vai procurar todos os tratamentos estéticos. Quando ela não consegue procurar os tratamentos estéticos, às vezes não chega tanto a isso. Por exemplo, para ela sair de casa, ela olha, ela fica pelo menos 2, 3 horas no espelho. Um sintoma muito característico dessa síndrome é quando, por exemplo, alguém olha para ela e ela já imagina o que essa pessoa está Tá pensando em olhando. relação. Então, assim, a pessoa não gostou, ela está pondo um defeito. Então, assim, por isso que eu falo que a síndrome, ela acaba tendo, tem uma crença, o pensamento dela fica disfuncional, ela imagina o que o outro está pensando, imagina que aquele defeito é grandioso, e existe um engajamento muito grande em relação a mudar aquilo, a mudar de uma certa forma aquela situação toda. Ela tenta esconder de qualquer forma aquilo. Eu acho que pessoas da família e amigos acabam também identificando isso. Tudo gira em torno daquela situação. É. Tudo gira em Geralmente os torno. amigos percebem, né? Porque a pessoa só É, fala daquilo, só. sim, ela fica incessantemente Né? nisso. E uma característica bem forte que eu observo é uma tendência a ser muito perfeccionista.
Então, por ela ficar muito obsessiva, por ela precisar muito corrigir esse defeito, ela fica extremamente perfeccionista. Então, assim, é uma mania de perfeição, aquilo vira uma questão muito forte, e aí ela, outra característica que vem muito forte, ela acaba escondendo esse comportamento. Quando as pessoas veem, isso já está numa forma muito elevada. Há muito tempo atrás eu atendi uma pessoa que ela tinha uma questão com os cílios. Né? Ela tinha uma questão assim complicadíssima com os cílios. Ela tinha inclusive os cílios muito grandes, mas ela achava que não tinha. Então, assim, olha, por isso que eu falo que é uma característica obsessiva compulsiva também. Quando ela se deu conta do que estava acontecendo com ela já tinha muitos rímeis. Muitos. Você não faz, não era um, dois, três, era muito, porque ela tinha comprado todos os mercados que tinha de rímel, ela já tinha. E assim, então assim, ela gastava dinheiro com isso, ela tinha uma questão complicada, entendeu? Em cima disso. E aí não adiantava. Nessa época ainda não tinha nem essa questão do alongamento dos cílios, sabe? Que poderia ser uma solução. Não tinha. Então, assim, já que o que caracteriza, até de uma forma, é essa ritualização, né? Então, isso escraviza a pessoa, isso baixa a autoestima dela, ela acaba tendo uma baixa autoestima. E se você for observar o porquê dessa baixa estima, você vai ter um link com a vida dela. Quando a pessoa chega na psicoterapia e a gente começa a puxar a vida da história dessa pessoa, a gente vai ver que tem um link muito grande na infância, na adolescência, porque essa síndrome se caracteriza muitas vezes no final da adolescência e no início da vida adulta. Lógico que a pessoa pode desenvolver isso ao longo da vida dela, mas é muito característico isso. Então, assim, não é toda baixa estima que vai virar um transtorno disforme. Outro transtorno que está muito associado à dismorfia corporal é a anorexia e a bulimia. Porque, de uma certa forma, vai afetar a autoimagem dela, e se está muito ligado ao corpo, ela não vai querer comer, ou se comer vai fazer muito mal, e ela vai se sentir culpada. Entendeu? Então, está muito associado isso. As pessoas têm muito medo, Débora, de procurar uma psicoterapia. Eu não sei se é medo. Eu acho assim, agora com essa história da pandemia, do isolamento social, a gente teve uma procura muito grande. Isso assim, é uma coisa muito interessante, porque eu falo o seguinte, eu não sei se acho que as pessoas vão concordar comigo. Quando a gente tem um problema físico, por exemplo, eu estou com um problema no meu rim. Aconteceu alguma coisa, eu fui no médico, fiz um exame e detectou que o meu rim não está bem. Eu vou procurar todas as informações possíveis para entender sobre o meu rim. Eu vou querer saber qual é o melhor especialista que já fez algum trabalho com isso. Eu vou ler sobre o meu rim, eu vou no médico, eu vou fazer. Isso é muito bom. Quando as questões emocionais pegam, a gente não tem o mesmo cuidado. Não tem. A gente foge. É uma coisa assim, a gente foge disso. Não sei se é um pré-julgamento de antigamente, né? Ou não sei se eu estou errada. Você pode me corrigir, Liana. Às vezes parece que a pessoa tem um pré-julgamento de quem vai procurar uma terapia ou um psicólogo, um psiquiatra. Vão achar que eu sou louco, entendeu? Sim. Então é um pré-julgamento. E não, a gente sabe que hoje em dia isso, né, não tem nada a ver. Não, todos então, nós precisamos. Pensa assim, ó, nós somos um corpo, uma mente, e nós temos assim, um tripé, corpo, mente e espírito. Se você não tá, se a sua saúde física não tá bem, ela vai abalar o seu psicológico. Toda vez que eu falo de ansiedade, toda vez que eu falo de depressão, e aí a gente vai entrar no assunto pele. Toda vez que eu falo desse assunto, o que eu tô armazenando? Cortisol. O hormônio do estresse. Eu não preciso estar estressada, eu não preciso estar agitada para armazenar cortisol. Quando eu libero cortisol, eu armazeno, todo o meu sistema nervoso, meu cérebro, meu sistema cardiológico, ele fica descompensado. Fica. Então, assim, é exatamente isso
que assim, muitos problemas que a gente vê na pele, eles caracterizam muitas vezes o fundo emocional, O uma cortisol, ansiedade. na verdade, ele é o que mais causa envelhecimento, radicais livres. Então, assim, por incrível Uhum, que pareça, eu consigo detectar quando a pessoa é depressiva pela pele. É uhum, diferente, é diferente. sim, É uma pele, é uma pele depressiva também. Ela é uma é, pele acinzentada, sem viço. É uma pele, uhum, geralmente a pessoa tem a área orbicular muito retraída, então geralmente são olhos que ficam mais fundos. Então, uhum, não adianta. A depressão, o psicológico interfere na pele, no envelhecimento, em tudo. E é isso que você falou: é corpo, é mente. Se não tiver sim, tudo em uhum, perfeita harmonia, sempre sim, vai desandar. Então, e sim. na pele é o primeiro a aparecer é na pele. A Olha, depressão, o é, cortisol liberado na pele é como se fosse um é, veneno para a pele. sim. Ó, eu gosto muito de dar um exemplo. Quem me conhece sabe, eu sou neuropsicóloga, eu sempre uso esse exemplo, mas eu acho que é um exemplo que esclarece muito. Então, assim, ó, as pessoas falam assim, esquecem que o cérebro é um órgão do corpo humano. E tudo começa no nosso cérebro. Tudo começa nessa caixinha aqui. Então, se a gente pegar a nossa mão, imaginar que aqui é um cérebro, né? Então, aqui, ó, lobo frontal, aqui, que é um cérebro. Tronco encefálico, occipital, aqui é o nosso cérebro. Aqui é a nossa consciência, vamos pensar assim. Aqui dentro do cérebro, ó, aqui dentro, eu tenho uma região chamada sistema límbico. Esse sistema é o sistema das emoções. É onde eu resolvo as minhas coisas emocionais. Ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Quando eu passo uma ansiedade, uma frustração, medo, esse sistema está alterado. Daqui eu vou ramificar para o cardiológico, para o endocrinológico, para a minha Exato. pele, entendeu? Então, assim, o cortisol, ele fica armazenado nessa circuitaria aqui. O que que a terapia faz? E aí que eu gosto de explicar. Principalmente a terapia cognitiva comportamental e a terapia que a gente chama de EMDR. Tá? A terapia, ela vai. Tudo que nós estamos falando está aqui nessa região. A terapia vai mexer com isto daqui. Eu vou Exatamente. pegar o que está traumatizado, o que está machucado, seja qual for, a minha crença lá da infância, a adolescência que eu passei, os traumas da minha vida, ou coisas que eu nem percebo, mas eles estão latentes, eu vou mexer aqui. Quando você Ninguém vai esquecer o passado. A terapia de MDR é uma terapia que vai. Até muitas pessoas perguntaram na outra live que eu fiz, que eu falei pouco dessa terapia, né? Eu vou fazer uma live exclusiva só da terapia de MDR. É uma Legal. terapia nova, é uma terapia que ela reprocessa, ela dá um significado diferente para aquilo que eu trabalhei, para aquilo que aconteceu na minha vida. Eu trago para o presente de uma forma mais organizada e eu reprocesso, eu dou um significado para aquilo, entendeu? E aí eu consigo trabalhar esse sistema. E olha para você ver que interessante, né? Eu vi, tem uma colega minha, Ju, esses dias a gente estava conversando que ela me ligou e para falar de uma cliente dela que ela fez o procedimento de micropigmentação e o procedimento saiu total. E aí ela falou, amiga, e aí a gente conversando, a pessoa que realizou a micropigmentação estava passando por um processo de separação e estava extremamente estressada. E aí, na hora, a gente falou, cortisol. É. Ele é como se fosse um veneno para gente, Uhum, uhum, Eliana. Então, sim, ele é tão agressivo para a pele, para tudo, que ele chegou a remover o pigmento implantado dentro da pele da cliente. sim, Então, sim, eu infelizmente, acredito. interfere muito. Interfere muito. Uhum, Na mesma hora que a gente falou, é o estresse que ela está passando. sim, Enquanto ela não. Então, assim, tem alguns casos que
enquanto você não tratar a mente, não vai adiantar. Sim. Você precisa primeiro tratar a mente, se cuidar, se amar, Uhum. né? Com seus Sim, defeitos ou pra gente poder isso, ver. para Mas depois. assim, é um caminho, esse trabalho que a gente está fazendo, de fazer uma live, os seus posts que são super, os seus stories são super psicoeducativos, apesar de você não perceber, mas você trabalha com psicoeducação. A psicoeducação é você tirar algo lá do emocional e trazer para o teu mercado, para trazer para o teu trabalho. Esse tipo de informação é extremamente importante, porque quantas lives as pessoas já assistiram, textos, vídeos, e chegam até mim e falam assim, puxa, agora eu entendi aquela situação. É, Isso, eu falo que é um arranque que você está dando no processo da pessoa. é. Porque o que, que a gente está Nossa, conversando? O que a gente está conversando aqui, pode ser que as pessoas se identifiquem com alguma coisa, pode ser que as pessoas clarifiquem alguma coisa nas vidas é, dela e a gente impulsione a pessoa. Tanto para ela fazer um tratamento estético com você, como uma psicoterapia, não importa, seja com claro, quem for. claro. Né? E às Mas vezes, esse é um... às Pode falar. vezes eu fico preocupada, que nem teve alguma pergunta aí de alguém que falou assim, e como eu saber, né, diagnosticar? Porque assim, você olhar e falar, nossa, hoje não tô legal, né? Isso é normal, gente. Isso é normal. Ninguém acorda Uhum, bonito todo dia. É que a gente está acostumada com essa vida aqui agora. uhum, Tudo as pessoas esquecem que isso aqui é o palco. Ninguém vê os uhum. bastidores, entendeu? Ninguém tá com Sim. o cabelo arrumado o tempo todo, ninguém tá maquiado o tempo todo, ninguém tá com a pele bonita o tempo todo. Uhum, Então, só que no virtual, sim, no virtual tá todo uhum, mundo bonito. E aí você vai sim. assistindo, vai olhando e fala assim: nossa, gente, todo mundo bonito, todo mundo viajando, todo mundo isso, e eu aqui. É, E aí você começa a se comparar. Então, assim, você não se achar minha sobrancelha não tá legal, ou sei lá, meu cabelo não tá legal. uhum, Isso é normal até um certo ponto. A partir do momento uhum. que isso atrapalha no seu cotidiano, você deixar de fazer um determinado evento, participar de uma determinada festa, por causa disso, aí sim você É, precisa procurar uma é. terapia. Sim. É, É que nem, por exemplo, assim, ó, eu estava dando o exemplo do rim, seja fígado, qualquer coisa. Se aquele órgão está doente, você vai procurar tratamento, você vai tomar o melhor remédio, você vai fazer um esforço enorme porque você quer sarar. é Quando lógico. existe uma ansiedade, quando existe um pânico, quando existe qualquer coisa que incomoda o nosso interno, a gente precisa fazer igual. A gente precisa se informar, a gente precisa saber o que acontece, a gente precisa procurar ajuda. E isso é uma coisa que vem melhorando ao longo do tempo. Eu É. percebo que as pessoas hoje ainda têm receio, mas as pessoas vêm procurando ajuda. Ô, Pode falar. Eliana, ó, que nem a pessoa fala que eu estou gorda. Exatamente. Isso é outra. Eu não sei se entra, você, como profissional, pode me ajudar e esclarecer. Uhum, Acontece muito também no estúdio, por exemplo, a pessoa ela nem tá preocupada com a sobrancelha ou com a pele dela. Aí ela chega uhum, lá e fala assim: ai, porque a minha amiga falou que a minha sobrancelha é horrorosa e que como que eu tenho coragem de sair com a sobrancelha assim? Nossa, que minha pele. Então, assim, outras pessoas despertam esse sentimento que para ela tá ótimo. E aí eu fico indignada, porque eu falo, nossa, mas tá te incomodando? Não. Então, por quê? E aí Por eu queria quê? saber de você, né? Se Ó, uma terceira pessoa consegue influenciar de uma tal é, forma a ponto de é, trazer o dismorfismo, né? Como que tá. funciona isso, Eliana? É assim, ó, para esta pessoa que alguém está fazendo uma crítica para ela. Então, você está gorda demais, você está magra demais, aí precisa mudar. Se isso tem um impacto interno, se isso ela fica incomodada, você pode ter certeza que, de uma certa forma, lá no interior dela, ela acredita nisso. Por Uhum. mais, ela acredita porque ela fica incomodada com isso. Isso tem a ver com a história de vida dela. Quando a gente vai procurar essa história, quando a gente vai perceber, é aquele fio encapado que eu te falei. O que ela está ouvindo hoje
e que talvez não incomode tanto ela, porque ela poderia ouvir e falar assim, olha, eu tô bem assim. Eu fiz uma live na semana passada com a Vanessa e a gente falou muito da moda plus size. Não significa que se eu estou bem de saúde, isso é uma coisa que me agrada, ok. Isso. Se aquilo incomoda a pessoa, se aquilo cria um desconforto, você pode ter certeza que na história de vida dela, ela foi muito criticada, ela não foi valorizada, então ela depende do olhar do outro. O outro é determinante daquilo que eu penso. E aí eu tenho que me modificar. Eu tenho que fazer. Eu dei esse exemplo porque isso aconteceu muito comigo. Eu passei uma adolescência, eu era muito magra. Muito magra. Era assim, a gente sabe, muito. É, E eu as pessoas também. falavam assim pra mim, nossa, mas como você é magra, você deve estar com algum problema, você deve estar doente, parará, parará. Era amigos, família, era assim, até pela preocupação. Ok. O que eu fiz? O que eu fiz sem perceber? Eu queria engordar. Então eu vestia uma, duas, três, quatro, cinco calças. E aí com a calça eu ficava gordinha. Eu não precisava disso. Mas o outro determinou É, aquilo. Por quê? A culpa é do outro? Não, é porque eu acreditava de uma certa forma é, aquilo. Você entende essa situação? Então, aham, a gente vai ter que buscar por que a crítica do outro, o outro vai criticar, o outro vai falar qualquer coisa, vai dizer um comentário. Essa crítica do outro entra dentro de mim porque tem uma raiz lá atrás. Eu tenho que buscar, eu falo sempre assim, eu tenho que buscar o que a criança lá de trás entendeu dessa história. Você entendeu? Ela entendeu entendi. muito disso, tá? É. Olha, você viu que passou voando. Nossa, passa, né? Passa voando. E tem várias pessoas aqui queridas que eu Eu queria mandar vi, um beijo. que Nossa, legal, né? vários aqui, Ana Paula, Ju, a Dalva, minha cliente maravilhosa, Márcia, a Ju que trabalha comigo, minhas Uhum. tias, primas, irmãs, tá todo mundo aqui. Eu fiz maior propaganda. Gente, me ajuda lá. A Você vê, Cláudia, a todo mundo ajuda. Sabrina, a E ó, Silvita aqui também. Um beijo para todo mundo, gente. por isso que eu falo, como é que a gente trata, como é que a gente, não é nem tratar, como é que a gente previne o dismorfismo corporal? Muito cuidado com o que Obrigada. você fala para esta criança, muito É, cuidado com os, assim, pais, professores, pessoas que cuidam. Muito cuidado com o som que você coloca no CDzinho aqui dentro. Esse CDzinho fica gravado sim. Então presta atenção como você vai criticar uma criança, de que forma você vai criticar. Eu dei o exemplo, eu dou sempre exemplo assim, por exemplo, uma criança está chorando. É muito comum eu escutar assim, ah, você fica tão feia chorando, ai, que menina feia. é, Você entendeu? Você está valorizando, você tá, assim, então assim, ela não pode nem demonstrar o que ela sente. Ela está chorando, sei lá por que é, motivo, está com é. dor. Então, quando Exatamente você essa pergunta. Por exemplo, quando a minha filha chora, eu falo assim, mas por que você está chorando? Qual é o motivo? Porque eu é tenho que muito saber qual é o importante, motivo. Eu não é, sei por é, que você está chorando. sim, é muito importante você entender que se eu estou chorando, algo me incomodou, eu preciso validar É, aquele choro. é, Algo eu me frustrei, eu não quis tal coisa. Quando você valida aquela sensação, eu sempre falo para os pais, traduza para as crianças o que elas estão sentindo, ela não sabe. Por mais uma birra que ela esteja fazendo, ela não está entendendo. Depois você diz, olha, não pode, não é. Mas primeiro mostra para a criança. Puxa, você está chorando, né? O que aconteceu? Nossa, olha seu coração como é que tá. Olha como você ficou. Quando você traduz para a criança aquela sensação, ela consegue entender, porque a maioria das crianças não entende sensação. Ela precisa do é, adulto é, para é. explicar aquilo. E às vezes o adulto vai explicar e vai fazer um estrago. E aí fica falando Cuidado. isso, que tá feio, chorando, e aí a pessoa cresce achando que é feia, Que é e feio, aí é que super você não vai ter difícil. jeito, olha assim, ó, você É, não vai ter jeito, você não vai conseguir nada na sua vida. Então, assim, não, estas coisas eu armazeno sem perceber dentro do meu é, cérebro, vai fazendo isso acreditar nessa historinha, eu acredito na mentirinha. E depois, ainda bem,
que dá para consertar. Dá para consertar, você consegue consertar, fazer isso. Mas esse é o trabalho da terapia, esse é o trabalho do MDR. Não é assim mágico, né? Quantas pessoas vão no seu consultório e querem uma coisa mágica, né? Uma coisa assim. A pele tem que ficar assim hoje, né? A pessoa tem que sair. Não é, é um processo, é uma coisa que vai caminhando. Mas melhora, melhora, tem Sempre, tratamento. E, sempre. e aí vai caminhando. Para tudo tem um jeito, né? Para tudo tem uma Uhum, solução hoje em dia, uhum, Eliana. Eu falo que a gente só precisa tomar um pouquinho de cuidado, né? Por causa que o tempo todo a gente está aqui se comparando às outras pessoas. Então, uhum. não é errado, não é feio a gente querer se cuidar, tá bonito, né? Tá bem apresentável. Isso não é, isso faz bem. O importante é fazer bem para a gente se olhar e falar, desde que isso não seja algo doentio, né? Então, Sim, por exemplo, a pessoa que é gordinha, se ela se sente bem e não tem nenhum problema de saúde, ok. Se a pessoa tem a sobrancelha, sei lá, caída, ok, gente. sim, Ela pode procurar melhorar? Pode querer emagrecer, pode querer melhorar a sobrancelha. Qual o problema? Nenhum problema, desde que isso não seja algo obsessivo. é, 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 e querer ser uma pessoa que não é. Isso me preocupa muito. Hoje em dia, com as sim, harmonizações faciais, você vê pessoas se descaracterizando. Então, sim, eu tenho uma pessoa que foi lá também no estúdio, nova, com 22 anos, ela já tinha lente de dente, boca, e uhum, assim, sim, e aí você olhava ela, que eu conhecia ela antes, e depois você fala, gente, se eu encontrasse na rua, eu não saberia. E é, aquela obsessão o tempo todo de querer sim, alguma coisa e aquela busca, e é isso que você falou. Com certeza é alguma coisa que aconteceu lá atrás sim. que, E que que precisa na reprocessar, precisa. precisa fazer uma faxina, precisa fazer essa É, varredura. Não vai esquecer. Mesmo que seja um trauma muito complicado, não vai esquecer. Mas não vai vai. trazer para cá, vai consertar e vai pôr você na vida. É, Sabe o que eu estou é, preocupada? Faltam 4 minutos e a gente precisa encerrar antes, porque tá. se não encerrar antes, eles não gravam, não dá para gravar. E acho que o Ah, pessoal vai querer não gravar. sabia. Eu sou É. nova aqui, não Não, sabia. eu também aprendi, eu fui aprendendo, né? Eu fui aprendendo. Olha, mas eu queria agradecer muito você ter aceitado o convite. Foi Ah, muito eu que agradeço. interessante, tá? Eu quis de verdade conversar com você porque pela percepção que eu tive comigo. Então, assim, foi muito bom, foi muito interessante. Eu tenho certeza que esse trabalho que você faz, dessa escuta e essa explicação que você dá, ajuda muito. Eu acho que o bem-estar que você ocasiona é antes de mexer na sobrancelha, eu tive essa impressão, ou antes de mexer na Ah, pele. que legal. Ela já acontece antes. Aí quando a pessoa vai lá e olha tudo aquilo ali, você fala, ai, maravilhoso, pronto. Ai, que Aí era o bom. arranque que faltava na minha vida. Então, eu queria te agradecer, agradecer as pessoas que estiveram aqui com a gente, né? Eu sei que eu ficaria conversando mais tempo. Eu, Débora, estou na Vila Carrão, na Zona Leste. A gente está muito longe, viu? Muito longe, mas não tem problema. Quando o profissional é bom, a gente vai atrás, né, Vai Eliana? atrás. Então, assim, eu estou De na Vila qualquer Carrão, Zona jeito. Leste. As pessoas, se Legal. precisarem de alguma coisa, estou à disposição, tá bom? Estou aqui. Tá. Meu consultório fica aqui na Vila Carrão. O seu fica onde mesmo? Na Na Vila Leopoldina, Zona Oeste. Leopoldina. Nossa, é assim, Zona ó. Nós estamos Oeste. assim. É o Mas você viu? oposto, mas não tem problema, a gente se Tem problema. encontra, A não tem gente se problema. encontra. Eliana, eu também quero agradecer o convite. Foi uma honra, um prazer participar e colocar aí do dia a dia. Quero agradecer todas. Nossa, tem várias clientes minhas, minha É, família, aqui todo também. mundo. Você sabe que Uhum. a minha cunhada está aqui, ela falou uma coisa certa, varrer por, que ela disse aqui? Peraí, varrer por dentro e embelezar por fora. Então, é Que graça, exatamente né? isso. É, Então, eu queria agradecer todo mundo que participou, das minhas clientes. Logo, logo eu estou de volta, gente, se Deus quiser. sim, E sim. muito obrigada.
Eliana. E se alguém tiver alguma dúvida, manda para Eliana, manda para a gente Sim, que a gente é. responde, né, A Eliana? gente está por aqui à disposição, tá? Todo mundo conhece agora o meu Instagram. E se tiver alguma Ótimo. Siga dúvida, a pode mandar Eliana lá, sim. pessoal. Porque ela dá várias. Eu adoro seus vídeos, viu, Eliana? Falando É, principalmente de procrastinação, tudo adoro, é, assim, faz muito bem pra gente. tá caindo a Então, eu quero live, agradecer. eu vou Tchau, encerrar. gente. Obrigado pelo pessoal. Tira um print, Eli, pra gente botar aí. Ai, vou ver se eu consigo tirar. Eu não Vê se vou o pessoal conseguir tira. Não, o tirar. pessoal tira. Meu marido tá copiando, É, ele tira. então tira. Um beijo, gente. Beijo, até Obrigada a todo mais. Tchau, mundo, tchau. viu? Beijo, tchau, tchau. Obrigada, beijo.